Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje nós vamos falar sobre uma causa que vem sendo alertada, inclusive, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é a dor lombar, inclusive apontada como a principal causa de incapacidade do planeta. É para falar sobre isso que nós recebemos agora aqui em nos estudos do RDTV, Dr. Luciano Miller, ortopedista, professor adjunto e chefe do grupo de coluna da Faculdade de Medicina do ABC, também cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Doutor, começa falando para a gente, então, quais são essas pessoas mais acometidas, né, por essa dor na coluna, ou dor na lombar, ou a chamada hérnia de disco, né? São homens, são mulheres, tem uma faixa etária específica, doutor? Olha, o importante a gente saber que a dor lombar é um sintoma, não é uma doença. É um sintoma de várias afecções que pode acontecer tanto na coluna como órgãos adjacentes da coluna, sendo que a mais frequente é na coluna. Quando a gente pensa na coluna vertebral, por que tanta dor na coluna? Por que essa incidência é tão grande? Essa incidência, a gente sabe que 60% a 80% da população vai ter dor nas costas, pelo menos um episódio ao longo da vida. Por que tanta dor nas costas? Porque se a gente vê a nossa evolução, a nossa coluna era antes um ser longo, como todo animal quadrúpede, quando a gente virou bípede, o que aconteceu com a coluna? Ela adquiriu curvaturas, a lordose lombar, a cifose torácica, para agir como uma mola e equilibrar a sua coluna na posição bípede. Só que antes a gente fazia muita atividade, tinha muita musculatura que protegia a nossa coluna. O que nos dias atuais que aconteceu? E aí, por que tanta dor na coluna? A gente ficou cada vez mais sedentário e aumentou o IMC, a média do peso corporal da população aumentou muito. Então a gente ficou sedentário, aumento do IMC e também o terceiro fator para explicar essa epidemia de dor nas costas. A tensão, estresse, ela contrai muito a musculatura. Então, tudo isso somado leva a essa grande causa nas costas. E qual é a idade mais acometida? Geralmente, o adulto, criança não tem dor nas costas, mas o adulto começa a trabalhar, começa a ficar mais sedentário, começa a trabalhar muito tempo sentado, e isso vai aumentando conforme a idade, principalmente aquelas pessoas que não cuidam da sua coluna. E aí, quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, o estilo de vida tem tudo a ver com essas dores, doutor? Exatamente. O importante, quando fala de estilo de vida, por que é importante o estilo de vida na proteção da sua coluna? A coluna, ela é formada por o corpo vertebral, o osso, e entre o osso tem o disco, e na parte de trás as articulações, e em volta a musculatura. Então, quando a gente perde essa musculatura, aumenta a pressão nas estruturas. Então, aumenta essa pressão e começa a fazer microlesões nessa coluna. Então, o estilo de vida tem uma importância por quê? Por exemplo, se você fica mais sedentário, você perde musculatura e você aumenta a pressão nas estruturas, causando microlesões e mais dor. Se você aumenta de peso, perde o controle do seu peso, também a coluna vai carregar mais peso e vai aumentar essa estresse na sua coluna. Também tensões do dia a dia, tudo isso vai contrair a musculatura, gerando dor nessa musculatura contraída. É como a gente levantasse um peso, quando a gente levanta um peso muito tempo, o que acontece? Começa a doer o braço, que é a musculatura fica em fadiga. A mesma coisa quando a gente contrai aquela tensão que não passa, a musculatura fica em fadiga e começa a ter dor. Outro fator importante, o tabagismo, o estilo de vida, o tabagismo, por que o tabagismo tem relação com a dor nas costas? Porque o tabagismo, ele diminui a microcirculação, então a parte do disco que precisa de nutrientes, ele fica afetado essa microcirculação e aumenta os problemas discais, a degeneração do disco, levando dor. E os extremos da vida, sedentário é muito ruim, mas também faz exercício sem descanso, diminui a possibilidade do corpo fazer o turnover celular, de recuperação das células que acabam morrendo, que acabam lesando, e o corpo sempre agredindo o mesmo ponto, sem o descanso, não tem a reparação tecidual e começa a ter mais lesão também. E aí, doutor, quando a gente fala em estilo de vida, a gente tem que falar também do estilo de vida laboral das pessoas também, né? Principalmente depois da pandemia, o home office, e as pessoas acabam ficando não só em home office, mas muitas vezes quem trabalha interno acaba ficando também muito tempo sentado. Isso leva a esse aumento também, doutor?
Ou muito Sim, tempo em pé, é o contrário também, né? Quem trabalha, por exemplo, em linha de produção, que fica o tempo todo em pé, tem a questão da ergonomia, também pode afetar. exatamente. São dois públicos diferentes. O trabalho, por exemplo, tanto em linhas de produção, tudo, mecanismo repetitivo do movimento, muitas vezes flexão, extensão ou vibração, isso pode causar microlesões na coluna e causar, com o tempo, dores na coluna. Outro grupo de pessoas trabalha em casa, numa ergonomia ruim, por exemplo, fazer faxina, tem uma pia muito baixa, então tem hora de se inclinar para fazer o almoço, para fazer os afazeres de casa. Tudo isso, a posição ergonomia ruim, vai causar dor. Lógico, a dor não vai ser causada em 3 dias, uma semana, uma posição ruim, mas se você colocar isso anos, isso vai alterando. E a terceiro grupo de pessoas é pessoas que trabalham em ergonomia muito ruim, tanto em casa como home office, isso aumentou muito, porque as cadeiras, os imóveis no começo não estavam preparados, e também no trabalho. A posição ruim também vai levar a posturas ruins da coluna e levando a dor. Olha que dado interessante. Interessante não, preocupante, né? Você tem estudos que mostram que você ficar mais de 6 horas diariamente sentado, você diminui sua expectativa de vida. Por que isso? Porque a posição sentada, muitas horas, ao longo de muitos anos, o que acontece? Menor microcirculação, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de problemas na coluna, aumenta o risco de tumores abdominais, porque você fica com aqueles órgãos todos parados. Então, isso já foi provado que diminui a expectativa de vida. Então, o importante, ninguém pode parar de trabalhar, mas trabalhar de uma forma consciente. Por exemplo, levantar a cada meia hora, 40 minutos. Hoje nós temos mesas para trabalhar, que elas levantam, você consegue trabalhar de pé um período do dia. Se você for ver, isso é bastante interessante. Antes do home office, isso já estava sendo muito falado, essa questão de mobiliário para trabalhar de pé, essas mesas todas. Depois do home office, depois da pandemia, veio essa questão, então mudou, parou tudo isso, vamos trabalhar em casa, então teve uma parada disso, e agora está voltando de novo, depois de toda essa pandemia, todas as pessoas voltando a trabalhar, essa preocupação de trabalhar muito tempo sentado voltou ao dia a dia. O senhor falou da idade, né? Quando eu perguntei o perfil, falou que, claro, são mais essas dores são mais prevalentes em adultos. Mas mulheres são mais acometidas do que homens, ou homens mais do que mulheres? Existe essa questão por diferença de sexo também, doutor? A faixa etária não tem uma diferença. O que tem mesmo é como você cuida do seu corpo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, homens que cuidam muito mal e também mulheres também, estão no ritmo de trabalho. Muitas vezes a mulher trabalha em casa, trabalha pesado. Então, tudo isso não tem o fator de sexo, não é uma incidência maior ou menor. Nem até, posso dizer, a idade. A idade, hoje em dia, não é a idade de números, mas a idade biológica, né? Como você cuida do seu corpo. Hoje, a gente está provado que tem pessoas que têm 70 anos que têm coluna melhor que pessoas de 50. Como você tratou o seu corpo nessa longa jornada que é a vida, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente fala, no começo a gente falou sobre esses dados de afastamento de trabalho, né, justamente como, ou incapacidade também, né, que são, aí colocando a dor na lombar, dor nas costas, como a principal queixa hoje. Realmente ela figura, doutor? Exatamente. Se não me engano, ela é a primeira causa de abstencionismo ao trabalho, ou a segunda, não tenho esse número correto, mas é muito grande o número de pessoas que acabam sendo afastadas por causa de dor nas costas, né? Esse é um ponto extremamente importante. Por que tantas pessoas, por que é tão difícil manter a questão de você voltar a trabalhar tendo uma dor nas costas há muito tempo? Vamos entender, tem 2 tipos de dor. A dor aguda, que é a dor você sofreu um trauma, caiu um móvel, tudo. Tem aquela dor aguda, toma anti-inflamatório, descansa e você melhora. E tem a dor crônica, que é a dor classificada com mais de 3 meses. E geralmente esse grupo de pacientes são os grupos que mais acabam se afastando do trabalho. Por quê? Porque quando a dor vira crônica, aquela dor que já persegue a pessoa por muito tempo, os mecanismos de dor, eles mudam. Então, o que acontece? Não adianta apenas você dar um remédio para a dor ou fazer uma fisioterapia que melhora. Muitas vezes, para você combater, se tratar essa dor, precisa de uma equipe multidisciplinar, que é psicólogo, medicações de uso crônico, como anticonvulsivantes, antidepressivos, precisa uma abordagem multidisciplinar, precisa uma aderência à atividade física, aderência a diversos tratamentos,
E isso é difícil no dia a dia, de colocar tudo isso. Por isso que esse grupo de pessoas acabou se afastando tanto do trabalho, porque não consegue manejar essa dor crônica, que é uma dor muito mais incapacitante que a dor aguda, que é um tempo menor. E aí, doutor, a gente recebeu uma pergunta aqui da nossa redação, perguntando até que ponto tem ou não influência o fator hereditário nessas dores de coluna, ou muitas vezes a própria degeneração aí, né, na própria coluna, ou o uso de salto alto, ou carregar peso, ou muitas vezes até gestantes, né? A questão hereditária é bastante interessante. A gente não pode culpar tudo para a questão hereditária. Só algumas doenças, alguns, por exemplo, tumores específicos, tem uma questão hereditária de pai para filho, e a gente vê casos bem... Alô? Saco. Enquanto o doutor restabelece o probleminha que ele teve aí de conexão, a gente faz uma pausinha aqui nessa live do Repórter Diário, do RDTV. Hoje a gente falando sobre dores na coluna, dor na lombar também, né? Enfim, são muito comuns cada dia mais entre as pessoas. Inclusive, tem um alerta aí da Organização Mundial de Saúde que aponta a dor na lombar como a principal causa de incapacidade do planeta. Agora sim, doutor, está de volta. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Nós te ouvimos. Pode voltar do começo da última resposta. Tá, a questão hereditária é uma questão que é bastante perguntada, né, para esclarecer. Tudo na vida depende de dois fatores: a genética e seu estilo de vida, né? Tudo é uma mistura, todas as doenças são uma mistura. Tem doenças muito específicas que tem uma correlação direta hereditária, pai para filho, mas são doenças específicas, mas o restante é tudo uma mistura entre genética e estilo de vida. O que a genética é responsável por esse aumento nas costas? O disco da coluna é uma malha, é um tecido de colágeno, tá? É uma fibra, um tecido. Não tem blusas que você compra, lava e nunca esgarça. Essa blusa é boa, né? Então é como essa malha é formada de colágeno, essa parte do disco. Tem malhas também que você compra, lava e já estraga rápido. Essa malha é ruim. O que é? O fio que veio de fábrica, esse entrelaçamento é mais frágil, tudo. Isso é a mesma coisa nessa malha que é formado o disco. Tá? Agora, também tem aquela que é daí entre o estilo de vida, que é uma malha super boa, mas você toma um puxão, não é para colocar na máquina lavar, você coloca. Quer dizer, mesmo uma coisa boa pode estragar. Isso é estilo de vida. Nosso corpo é isso. O que é hereditário? Agora, tem algumas predisposições de ter, por exemplo, um disco um pouquinho mais fraco, essa malha um pouquinho mais frágil, mas se você tratar bem, ela dura mais, vai ter menos lesão. E se você tem um disco muito bom, mas você sofre um trauma, você pode também ter um problema na coluna. Então, a mistura, a questão da dor nas costas, alterações do disco, a hérnia, é uma mistura entre genética e estilo de vida. E eu sempre falo ao paciente, se você tem uma hérnia entre 20 e 30 anos de idade, é mais genético, menos estilo de vida, né? Porque a genética, o estilo de vida agiu menos nesse disco para causar uma lesão. Se você tem entre os 30, os 50, por aí, dá uma mistura entre genética e estilo de vida. Agora, se você tem depois de 60, 60 anos, também a gente até brinca. Você não pode culpar seus pais por tudo na sua vida. Você ficar lá com 50 anos, 60 anos, meu pai que é culpado e tal. Daí é muito mais como você cuidou do seu corpo do que propriamente a sua genética. Então, assim, tem um fator hereditário, mas isso não dá para ser medido em porcentagem, mas sempre existe um pouquinho em cada doença um fator hereditário, mas o mais importante que a gente pode fazer pela gente hoje é cuidar do nosso corpo. Questão de grávida. A grávida tem um pouquinho mais de dor nas costas, principalmente aquela que já tem uma alteraçãozinha no disco, na articulação ou uma deformidade na coluna. Ela tem que levar mais atenção, que pode ter uma incidência um pouquinho maior de dor nas costas. Mas o mais interessante que eu pego no consultório não é durante a gravidez, porque a gravidez também tem uma parte hormonal que protege muito a mulher. A gente aumenta, a gente vê mais casos de dor nas costas depois da gravidez, quando ela tem o bebê. Por quê? Porque ela está fraca, ela já teve a gravidez, nasceu, ela está cuidando do bebê,
perdeu toda a parte hormonal com o nascimento da criança, e ela começa uma rotina que o corpo dela não está acostumado. Quantas vezes quem já teve filho, eu tenho 2 filhos, mas eu acompanhava minha esposa, abaixa, levanta, flexiona, estica, roda a coluna, pega o bebê, baixa. Então, esse mecanismo, muitas vezes, o corpo não está preparado. E aí, sim, ela começa a reclamar e vem muito mãe com filhos pequenos com dor nas costas. Perfeito, ficou alerta então, né, doutor? Agora, aproveitando falar em filhos pequenos, né, tem uma outra pergunta relacionada a crianças e adolescentes e o tempo de permanência nas escolas, né, principalmente aquelas crianças e adolescentes que ficam em período integral na escola. Esse tempo que essas crianças podem permanecer, claro, muitas vezes a mais sentadas, pode trazer algum impacto para elas no futuro? Embora a gente saiba que nem sempre, né, as crianças ou adolescentes em tempo integral ficam o tempo inteiro sentados, né, tem toda uma dinâmica, inclusive pensada pelas próprias escolas e colégios para poder dar dinamismo, né, mas ainda assim ficam mais horas do que os demais, os que estão em período normal. Isso não traz nenhum impacto para a criança. A coluna da criança é muito elástica, ela suporta muito bem, não tem nenhum problema. A questão são 2 questões. A primeira questão, dor nas costas em criança deve ser investigada. Não aquela dor que tem um dia, jogou um futebol, fez alguma brincadeira, caiu, mas aquela dor que não passa, que não melhora em criança, sempre tem que ser investigada com mais cuidado, é um sinal de alerta. Em crianças e adolescentes. Também eu sempre coloco, quanto mais a criança estiver na escola, melhor. Hoje está vivendo um problema contrário. A criança, ela está ficando menos, está estudando menos, está mais em eletrônicos, em dispositivos eletrônicos, e está provado que isso está diminuindo até o intelecto médio da população. É a criança que fica muito vendo vídeo sem parar, vendo internet sem parar, e a criança realmente tem que ficar na escola, tem que ler livro, tem que estudar, isso que vai melhorar o padrão de educação dela. Muito bem. Deixa eu ver se meu microfone voltou. Ainda não? Deixa eu ver. Vocês conseguem soltar meu microfone? Você me ouve, doutor? Eu ouço. Me ouve agora? Perfeito. Agora sim. Muito bem. O microfone não estava conseguindo desmutar ele. Tivemos mais uma pergunta sobre hérnia de disco. Tem alguma novidade, doutor, nesse tratamento? E quando se saber, principalmente, né? Existe diferença entre uma dor nas costas, dor na coluna lombar ou uma hérnia de disco? Uma simples dor e quando é uma hérnia de disco? Sim, a dor lombar, ela é uma dor que vai do sulco interglúteo até a 12ª grade do costal. Essa é uma dor lombar. A hernia de disco, geralmente, é quando estoura, quando dá ruptura desse disco, como fosse um chiclete bubalu, que aquele chiclete é a parte externa e o gelzinho é a parte interna daquele chiclete bubalu, quando rasga esse chiclete e sai esse conteúdo desse gel. Isso é a hernia de disco. E a hernia de disco vai pegar o nervo, e o nervo desce para a perna, então a dor muda um pouquinho de figura. A dor não é uma dor só lombar. Geralmente a dor da hernia de disco é uma dor que irradia para glúteo e para membro inferior. De disco para uma dor lombar pura. Lógico, quando começa também a hernia de disco, começa a ter uma dor lombar, mas quando rompe, daí começa a irradiar para a perna. Então, por isso que a dor lombar que não melhora tem que ser investigada, porque uma das causas pode ser o começo de uma hernia de disco. E tem muitas novidades, principalmente na minha área, como cirurgião, que mais tem novidade para abordagem da hernia de disco, são as cirurgias por vídeo. A cirurgia por vídeo tem cortes menores, menos agressão, e naqueles 10% que estatisticamente são os pacientes que não melhoram, que têm hernia de disco, são os pacientes que ficam elegíveis para fazer uma cirurgia menos agressiva por vídeo. Quer dizer, a novidade realmente fica por conta das cirurgias cada vez menos invasivas, doutor? Cirurgias cada vez menos invasivas. E o que é bastante interessante, assim, que eu sempre falo com meus pacientes, é que, por exemplo, você, sempre que como dor lombar é muito frequente, sempre tem um amigo, um vizinho, um colega que, quando você está com dor nas costas, ele fala, olha, passa naquele médico X, faz aquele tratamento Y, faz puxa aqui, puxa ali, faz isso aqui, que melhorou minha dor nas costas. Só que tem que entender que dor nas costas é um sintoma de doenças diferentes. E a maioria das causas são benignas. O que é isso? São dores autolimitadas. Se você
qualquer tratamento que você acabar fazendo, a tendência com o tempo é melhorando. Agora, uma dor de hernia de disco é uma dor muito violenta, e com a maioria daqueles tratamentos que as pessoas que não têm hernia de disco acabam melhorando, naquele caso específico, quem está com a hernia de disco mesmo, não vai melhorar. Quer dizer, tem uma diferença, inclusive, na própria intensidade da dor. Exatamente. A intensidade da dor da hernia de disco geralmente é diferente. É uma dor muito mais forte, muito mais... um período muito maior de dor. É bem diferente, assim, a intensidade. Só quem teve uma hérnia mesmo dolorida sabe quanto que dói. E tem mais uma pergunta, quais são os melhores tratamentos para hérnia de disco? Olha, existem vários tratamentos. Sempre eu acho importante a gente começar que nem uma escada. A gente vai começando degrau por degrau, vai subindo essa escada. Inicialmente, você com uma hernia de disco, com uma dor que começa na coluna lombar, desce para a perna, primeiro tomar remédio, ficar no repouso relativo, que é você diminuir suas atividades, não ficar acamada, você perde muita musculatura. Você faz fisioterapia, faz acupuntura, pode fazer osteopatia, uma série de possibilidades de tratamento clínico, né? Depois, não deu certo com isso, não está dando certo, não adianta também, tem que ter bom senso, tanto o paciente quanto quem está tratando, que já não deu, que não está melhorando. Daí, nesse caso, você pode ter duas possibilidades. Você pode fazer uma infiltração, nos casos que não tem déficit, é uma hernia mais específica, fazer infiltração, melhora em muitos casos, e o passo, o degrau, mais um degrau, o terceiro degrau, daí sim as cirurgias. Se seguir nesse degrau, essa escadinha, você nunca vai, na maioria dos casos, você não vai errar e você vai tratar o paciente adequadamente. Maravilha. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença hoje aqui na live do RDTV, principalmente todos os esclarecimentos aqui do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau.